das tecnologias, nem sempre. É um privilégio sempre estar aqui, é um privilégio estar com o pastor Roberto e a Derlane. A gente não está muito juntos, mas a Derlane é como uma irmã do coração, né? Nós somos missionários todos esses anos aqui em Portugal. Eles chegaram primeiro que nós, mas logo nos conectamos, né? E tem sido mesmo uma bênção essa caminhada e tantos projetos juntos, principalmente parcerias de oração. E eu tive o privilégio de, umas 3 ou 4 semanas atrás, estar numa visita ao Brasil e fui visitar a Igreja de Cristo em Goiânia. Nós fizemos uma apresentação do nosso projeto e deu para ver o quanto eles são amados e o quanto eles têm orgulho de tê-los aqui, né, a família Pfeiffer, como missionários em Portugal e o quanto eles têm um amor tão grande pela família. Foi especial. Minha mamãe. É? Ainda visitou minha mamãe. Visitei a tua mãe, é verdade. E também, eu queria partilhar uma coisa pessoal. A minha mãe está cá, ela veio para passar uns 3 meses conosco. E nós fomos visitar o meu filho. Meu filho mais velho vive em França com a família. E há 2 semanas atrás estava na igreja deles. E uma outra coisa que me chama a atenção na família de vocês, tem que dizer à frente da vossa igreja, essa fidelidade em levar o evangelho para os filhos, para os netos e, se Deus quiser, né, para os filhos dos netos um dia. É um privilégio ver a família, né, cumprindo o propósito. E eu tive na igreja do meu filho e a minha neta mais velha, a Rachel, estava dirigindo o louvor e foi tão especial. E uma boa notícia foi que a Rebeca, a irmãzinha dela, e vocês sabem o quanto isso é bom de ouvir, vai ser batizada. Você tem uma novidade, vai ser batizada e elas pediram aquelas pulseiras dos 4 pontos. Traz vovó, porque eu quero para o meu grupo de jovens, eles não conhecem aqui. Enfim, Deus cuida da família, né? Mesmo que os caminhos não sejam exatamente aqueles que a gente espera, porque é o Senhor que está cuidando deles, né? O que nós fizemos e fazemos é interceder, ser testemunho e permanecer firmes. É isso que nós temos feito. E Deus tem honrado da forma como Ele quer. E é um privilégio ver, é um privilégio ver a nossa família também. Tinha que dizer isso. É só uma introdução, porque não tem a ver com Roberto e Derlane, então não tem a ver com Luiz e Arlete, tem a ver com Cristo no centro. E isso é um pouco daquilo que eu queria partilhar aqui. Nós falamos sobre, no último domingo, nós celebramos a Páscoa, né? Que é a ressurreição do Salvador. Já cantamos aqui e falamos sobre a ressurreição. E a ressurreição é algo inexplicável, né? Mas uma das coisas que a certeza da cruz e da ressurreição nos traz é a liberdade. Mas que liberdade? Que liberdade é essa que Cristo nos libertou? O que significa isso na minha vida pessoal? O que transformou a minha vida a ponto de eu saber que eu sou livre? Livre para quê e de que forma? Né? Custou primeiro, nós sabemos, um preço muito alto. Nós acabamos de cantar aqui. Né? Eu amo essa cruz, porque foi nela que Jesus me libertou. Amém. Eu amo essa cruz. Nós amamos, nós como corpo de Cristo, reunido neste lugar e no mundo hoje, como foi falado aqui, nós sabemos que Cristo nos libertou por causa da cruz. Amém. Então, uma das coisas que eu sempre falo quando a imagem da cruz vem à minha mente, não é só uma imagem, não é só um símbolo de adoração. A imagem da cruz é o centro do Evangelho, é o centro da cristandade. A imagem da cruz é o centro da cristandade, é o antes e o depois. Então, a liberdade que Cristo veio trazer através da sua morte e ressurreição tem a ver com o que eu era antes
e o que eu sou depois de entender a mensagem da cruz. Ela é transformadora. Ela faz diferença. A morte e ressurreição de Jesus muda o meu modo de olhar na vida, o meu modo de viver, e muda as gerações, como estávamos a falar aqui. Não é? Agora, o quanto exatamente isso é verdade na minha vida? Porque isso pode ser uma doutrina que eu acredito. Isso pode ser aquilo que a minha igreja prega e me ensina. Isso pode ser religiosidade, prática religiosa, ou pode ser transformação pessoal. E é isso que eu gostaria de mostrar um bocadinho aqui. Do que Cristo te libertou? O que foi que Cristo fez na tua vida que realmente você pode dizer, eu era assim e hoje eu sou assim por causa da cruz e da ressurreição? O que realmente você foi, tu e eu fomos libertos? A Bíblia diz no Salmo 40, se alguém puder abrir, eu com o telemóvel vou passear por aqui também. Mas o Salmo 40, ele vai dizer o seguinte, que ele, na nova versão, eu vou ler na versão Almeida e atualizada. A palavra diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha. Ele tirou da lama e me colocou os pés sobre a rocha. Se nós formos estudar a Bíblia a fundo, nós vamos saber que quem é a rocha na qual nós pisamos? É Cristo. Ele é a rocha. Então, quando eu falo, eu fui transformada por essa cruz, não é porque eu pratico uma religião, porque eu sou cristã, mas porque eu estava na lama, literalmente. É isso que o pecado faz. Aí a gente vai dizer assim, nós podemos pensar, mas a minha vida é até normal, eu tive uma vida boa, lama. Mas a verdade é que o pecado, o símbolo do pecado é isso mesmo, é imundícia, é sujeira, sujidade, né? É lama. Então há uma transformação aqui que me tira deste lugar e me leva para um outro lugar. Né? Então foi para isso que Cristo me libertou. Eu não tinha condições de sair da lama sozinha. A cruz trouxe-me essa liberdade. Eu entendi a mensagem da cruz, por isso eu amo a mensagem da cruz. Eu entendi essa mensagem. E porque eu entendi que o perdão do Senhor estava ali, sendo derramado naquela cruz, Ele me ajudou, com esse caminho que é a cruz, com essa ponte, a colocar os pés na rocha. Amém. Percebem? Esse é o Evangelho. Essa é a liberdade que o Evangelho nos dá. Agora, há uma outra ilustração que já é o apóstolo Paulo que fala, que diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É a mesma coisa. Há um estado aqui em que eu pertenço ao reino das trevas, ou seja, estou na lama, e ele me transporta para o reino do Filho do seu amor. É ele mesmo que vai lá me resgatar. De que forma? Através da cruz e da ressurreição. Então, quando nós cantamos Eu amo a mensagem da cruz, a única posição que nós poderíamos ficar, mesmo que não seja aqui na igreja que eu andar, mas internamente é de rendição, de joelhos. Não há outra maneira de estar diante da cruz.
porque foi isso que Ele fez por nós. Ele nos libertou. Amém. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, para quê? Ok, agora nós sabemos que nós somos libertos. O cristianismo que eu prego não é a minha religião, né? Não é, uma das maiores, ou a maior religião, ou uma das grandes religiões do mundo, em que eu faço parte da estatística. Não é só isso. Ele me libertou para algo mais. Então, o apóstolo Paulo também vai falar no capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Ele vai falar que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Parece até uma redundância, né? Ele vai falar que para a liberdade é que Cristo nos libertou. Ou seja, nós fomos libertos para andar em liberdade. Então, por que andar escravo outra vez? Escravo do quê? Do reino das trevas, da lama, do pecado. Para quê que Ele me libertou? Para andar em liberdade. E que liberdade é essa? Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, se há liberdade, se há transformação, se a minha prática cristã não é apenas religiosa, mas se eu vivo esse evangelho da cruz, eu devo permanecer nesse evangelho da cruz. Ele me dá essa capacidade. Se nós fôssemos ler o capítulo 5 todo, ele está a falar das obras da carne e dos frutos do Espírito, do fruto principal que é o amor, né? Mas ele está a falar dos frutos do Espírito. Então, há aqui uma luta, e ele vai falar, porque a nossa tendência como humanos, se nós vivemos, ontem falávamos um pouco sobre humanidade, lá no fórum, a nossa tendência como humanos é permanecer naquele estado em que somos atraídos pela velha natureza. Mas a Bíblia diz que essa velha natureza morreu. Ela foi enterrada com Cristo na cruz. Por isso o nosso alvo é a cruz. Enquanto eu tenho a convicção de que aquele marco na minha vida, entre o antes e o depois, está vivo dentro de mim, é o caminho que me ensina a permanecer. Por isso que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é? Ele é esse caminho. Eu tenho que ter essa certeza e essa convicção, porque senão eu me perco. E é fácil se perder. Num mundo onde tudo é apelativo, tudo é difícil. Mas, gente, tudo isso aqui é introdução para mostrar o porquê que nós estamos ainda como igreja aqui. Se nós vivemos esse evangelho dessa maneira, veja o que acontece com uma igreja que descobriu essa verdade. Veja o que acontece com essa igreja que está em 1 Tessalonicenses. É um texto que eu tenho meditado profundamente nas últimas semanas. Veja o que acontece com uma igreja que descobriu o evangelho e que foi transformada pelo evangelho. E quando a gente fala igreja, não é só esse ajuntamento aos domingos, vocês sabem, mas é o corpo. É esse movimento de gente. E lá eles se reuniam em casas, né? Como eu sei que vocês fazem aqui em grupos. Eles se reuniam em casa. Era ali que eles estavam a viver o evangelho. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Então, é Paulo que está a escrever para esses irmãos, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Amém, gente. Uma das estrofes fala, eu acho que é o refrão, né, que fala que nós amamos a cruz enquanto aguardamos a coroa. Né? Enquanto aguardamos a coroa. E, de certa forma, os tessalonicenses aqui, eles estavam a aguardar a vinda. E Paulo, nessas cartas aos Tessalonicenses, ele vai falar sobre a vinda do Senhor, e vai falar sobre sinais, enfim. Eles estavam a aguardar a vinda do Senhor, só que eles não estavam a aguardar sem ação. Eles estavam a aguardar em movimento. E um dos motivos da gratidão de Paulo por essa igreja, deixa-me dizer e contextualizar. Paulo, quando escreveu essa carta, ele já tinha saído de lá há algum tempo, ele só ficou 3 semanas. Foram 3 semanas que Paulo ficou em Tessalônica. Por causa da perseguição que havia, ele teve que sair. Se a gente lê o livro de Atos, vamos perceber como é que foram os movimentos de Paulo nas suas viagens. E Paulo ficou cerca de 3 semanas naquela igreja. Então, essa igreja que ele está a escrever, que tem todo esse movimento, é uma igreja que entendeu a liberdade. Entendeu a mensagem da cruz. Entendeu o que significava ser evangelho. Ser evangelho, não evangélico, mas ser evangelho e praticar o evangelho. Né? Aquela igreja entendeu. Pelo menos naquela altura, naquele momento, a mensagem que esse povo pregava, que essa gente, esses irmãos nossos pregavam, era uma mensagem de liberdade. Liberdade com base na cruz. E Paulo, ele era tão grato que ele diz assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Era dessa forma que aquele povo estava a viver. 3 semanas o missionário ficou lá. 3 semanas, a equipa. Mas a igreja entendeu. Entendeu a tal ponto de ter uma fé operante. O que é essa coisa de fé operante? Como é que nós podemos dizer fé operante? O que significa fé operante? Uma fé que age. Uma fé que tem movimento, que vai em direção ao alcance de alguma coisa. Não é uma fé apenas na fé. Uma fé que espera respostas de Deus de tudo aquilo que a gente acha que ele devia responder. Mas é uma fé em ação. É uma fé transformadora. É uma fé que mostra que eu creio realmente. Era essa fé operante que aquela igreja de Tessalônica tinha. Ela se movimentava em direção àquilo que cria.
em função daquilo que creio. Então Paulo diz assim, olha, eu recordo de vocês diante de Deus e sou tão grato pela operosidade da vossa fé. Porque vocês têm uma fé que dá resultados, que é visível, né? Da abnegação do vosso amor. É claro, as duas coisas andam juntas. Para eu poder ser operante ou ter ação na fé que eu tenho, eu preciso amar. Eu tenho que amar o outro, me colocar no lugar do outro. Eu tenho que entender a necessidade do outro. E isso é corpo aqui, quando nós nos juntamos, isso é corpo aqui nas nossas casas, quando temos os nossos grupos, ou quando convidamos irmãos para estar conosco, mas também é um amor abnegado por aqueles que estão lá fora. Isso. E precisam dessa operosidade da nossa fé. No meu trabalho, na minha escola, no meu dia a dia, em tudo que eu faço. A operosidade da fé e a abnegação do vosso amor, do amor que eles tinham, era abrir mão de mim mesmo para me colocar no lugar do outro. Era isso que eles faziam. É isso que significa abnegar, abrir mão. Dar espaço para o outro. Isso é fundamental, gente. Em cada momento da nossa vida, é isso que vai fazer diferença. Nós estamos a viver momentos muito, muito tristes, muito difíceis e às vezes incompreensíveis, não é? Quando pessoas estão a precisar de extrema ajuda. Como é que tem sido o meu coração? O teu coração? O coração da igreja? Não só a Igreja de Cristo, mas o corpo de Cristo em Portugal, relativamente a isso. Eu sei que há movimentos de irmãos e igrejas fazendo coisas muito especiais para ajudar refugiados, pessoas que estão a perder suas famílias, enfim. Mas individualmente, como é que eu tenho agido? Como é que cada um de nós tem agido? O quanto essa verdade é verdade na minha vida? Eu acho que quando nós falamos de sondar a nós mesmos, passa por aí também. O quanto o meu eu é tão relevante que eu esqueço do outro. Essa igreja foi transformada pela palavra e pela liberdade que o Evangelho dá, a ponto de abnegar de si mesmo para se dar ao outro. E não é só uma oração de Paulo, há mais um detalhe na oração de Paulo antes disso. A firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a firmeza e todo esse movimento daquela igreja, ele existia porque eles tinham certeza da vinda do nosso Senhor. E sabe, às vezes eu acho, e eu posso falar por mim, muitas vezes eu tive que voltar e refletir sobre isso e realmente reconhecer diante de Deus que porque nós estamos à espera da vinda do Senhor já há tanto tempo, né, na história da igreja, que nos esquecemos que Ele vai voltar. Que vivemos a vida como se... Eu sei que Ele vai voltar, mas nos esquecemos que Ele vai voltar. Não é que nós não acreditamos, mas nos esquecemos e fazemos a vida. E deixamos para amanhã algumas coisas, para depois. Priorizamos coisas individuais. Sabe, aquela coisa do voltar-se para si mesmo de uma forma egoísta por vezes, egocêntrica, né? Sem olhar para o outro e a necessidade do outro. E essa igreja tinha uma base. Eles esperavam Cristo. Eles tinham a esperança em Cristo. Eles não perderam o olhar na coroa que cantamos aqui. Eles não perderam. Era lá que eles estavam a olhar. Eles sabiam da verdade da cruz, que os tinha libertado, viviam essa fé operante, viviam esse amor abnegado, viviam o Evangelho, mas com o olhar e o foco na esperança de Jesus Cristo e da sua segunda vida. Era isso. E eu acho que igreja, nós precisamos viver essa esperança outra vez. Num mundo tumultuado como nós estamos,
Não sabemos tempos ou épocas, mas o nosso foco precisa estar na coroa. Não porque vamos receber uma coroa, mas porque Cristo vai voltar. Amém. Ele prometeu. Amém. Essa é a verdade. E é assim que nós agimos. É assim que nós nos movimentamos. Não é? Agora, uma outra, e o sinal disso que é importante. Lembra quando Paulo teve uma visão, não sei se vão se lembrar, muitos já leram essa passagem, em que ele estava indo na sua viagem missionária para um determinado lugar, e o Espírito Santo veio, incomodou, e ele percebeu, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele obedeceu. E todo esse movimento que acontece aqui, da igreja de Tessalônica, tem a ver com essa obediência. Tem a ver com essa obediência de Paulo. Ele ouviu um chamado, e ele foi. Ficou três semanas, ele foi em outros lugares também, mas ele ficou 3 semanas aqui, e veja o impacto que houve na Macedônia e Acaia, mas não foi porque Paulo foi lá, especificamente esteve em todos aqueles lugares. Ele foi em alguns lugares, mas especificamente naqueles lugares, quando ele chegou, ele ficou surpreendido, porque eles diziam assim, olha, o que vocês fizeram em Tessalônica foi tão impactante, e não foi por causa só da palavra humana que vocês falavam, mas foi pelo poder do Espírito Santo que o Evangelho chegou até nós. Amém. Percebem? Então, a estadia de Paulo em Tessalônica fez tanta diferença que aqueles homens, com essa fé abnegada, com esse amor abnegado, fé operante e esperança em Jesus Cristo, espalharam o Evangelho. Amém. Pela Macedônia e Acaia. Quando Paulo chegou lá, não precisava falar mais, porque já tinham falado. E falado no poder do Espírito Santo. Gente, é isso. É para isso que nós somos libertos. Amém. É para isso que nós vivemos como igreja. É para isso que eu, Arlete, um dia saí, eu e minha família saímos do Brasil. E eu confesso que na altura eu saí com aquela paixão de 30 anos atrás, e aquele paixão que Deus usou para nos movimentar em direção àquilo que Ele queria para nós, mas eu confesso que eu era ingênuo. Muito daquilo que o Senhor veio me ensinar do que é essa liberdade, foi aqui no campo missionário. Amém. Foi passando por lutas, foi passando por tribulações, foi quebrantando o meu coração e o coração da minha família para entender que Ele é o centro. Ele é a cruz. Não sou eu, não é a igreja no sentido de denominação, e eu sei que vocês vivem isso, não é a cristandade, a religião, mas Cristo que é o centro. Ele é transformador. Ele faz essa loucura de transformar a Macedônia e a Acaia por causa de uma pequena igreja que aceitou essa liberdade, que aceitou a sua condição de estar debaixo do império das trevas e entender que só em Cristo era possível a transformação e pertencer ao reino do Filho do seu amor. Esse é o Evangelho. São 4 pontos de verdade. Eu era pecadora. A cruz me libertou. E hoje eu pertenço a Cristo. Continuo pecadora, mas liberta em Cristo. Esse é o Evangelho. E esse é o Evangelho que tem que ser proclamado. Eu não posso ficar à espera de que Cristo venha sentada no mesmo lugar. Eu preciso me movimentar no poder daquele que faz a diferença. Não é a palavra da Arlete, não era a palavra de qualquer um de nós, não era a palavra de Paulo, mas é a palavra que o Espírito Santo inspira no coração do homem. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, olha, que a igreja de Cristo em Carcavelos seja e continue a ser essa igreja que faz esse movimento. Amém. E que o modelo que nós temos, que é Cristo, possa perdurar nas nossas vidas até
que Ele venha. Amém, irmãos? Amém. E muito obrigada pelo privilégio de estar convosco. Deus os abençoe. Posso orar por vocês? Amém. Pai amado, eu quero bendizer o teu nome. Amém. Por esta igreja. Pela perseverança, acima de tudo. Perseverança de ver no decorrer dos anos lutas, vitórias, gente a chegar, gente a partir, gente muito comprometida, gente desejosa de ver o teu evangelho, gente que tem proclamado o teu reino, mesmo que não estejam mais aqui agora, mas que levaram uma semente para